Bom, nessa aula a gente vai discutir por que é importante e tão importante que nós partamos de um projeto que tem boas dimensões ou dimensões ajustadas para que a nossa lista de módulos nos gere aí uma lista de frequências de ressonância que sejam bem distribuídas na frequência. Isso é talvez o primeiro passo em todo o projeto acústico, né? Acertar bem as dimensões da sala para que a gente tenha uma boa distribuição modal das frequências de ressonância ao longo do espectro. Eu vou explicar por que isso é tão importante. E também vamos falar de densidade modal de forma mais formal. Então, nas aulas passadas a gente viu que para a sala retangular a gente pode criar essa lista de modos, a gente viu tanto para a sala retangular quanto para não retangular que a gente vai ter algumas frequências para os quais esses modos vão existir e, portanto, a propagação vai ser eficiente. Para a sala retangular, a gente tem a lista de modos calculada a partir dessa expressão. Então, essa equação ela pode ser usada para que você crie uma lista, né, de modos. No caso, você vai variar nx, ny, nz e calcular os modos. Então você faz nx igual a 1, ny igual a 0, nz igual a 0, calcula o modo. Você faz nx igual a 0, ny igual a 1, nz igual a 0, calcula outro modo. E aí você vai aumentando, né, o valor de nx, faz nx igual a 2, ny 0, nz 0, faz 0, 4, 0, faz 0, 0, 6, e aí você vai calculando a tua lista de modos, você monta os axiais, você pode montar os tangenciais com 1, 1, 0, ou 2, 1, 0, ou 4, 1, 0, ou 0, 1, 3, e assim por diante, e vai calculando as suas frequências de ressonância da tua sala. O que acontece quando a gente conta o número de modos por frequência, né? Ou para cada frequência eu vou ter um determinado número de modos. Ou, de maneira mais pragmática ainda, né? O que acontece se eu tiver uma sala cúbica, né? No qual, por exemplo, Lx é igual a Ly igual a Lz. O que vai acontecer quando eu tiver 1, 0, 0 e quando eu tiver 0, 1, 0 ou 0, 0, 1? Ora, se o Lx for igual a Ly for igual a Lz, a frequência modal que vai ser gerada a partir do 1, 0, 0 vai ser a mesma do 0, 1, 0 e do 0, 0, 1. Então a gente vai ter a mesma frequência modal. A mesma coisa vai acontecer quando a gente tiver 2, 0, 0, ou quando a gente tiver 0, 2, 0, ou quando a gente tiver, por exemplo, 1, 1, 0, ou tiver 0, 1, 1. Então, se a nossa sala for cúbica, o que a gente percebe? A gente vai ter a mesma frequência modal se formando na direção x, se formando na direção y e se formando na direção z. Então, a gente tem 3 modos na mesma frequência modal. E aí a gente pode plotar um gráfico muito interessante e muito importante, que é esse gráfico que conta o número de modos por frequência. É esse gráfico aqui, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma escala que vai estar indo aqui nesse gráfico de 0 até 35, que conta o número de modos por frequência. E no caso da sala cúbica, o que dá para perceber é que a gente sempre vai ter mais de um modo por frequência. Então a gente tem aqui 3 modos nesse primeiro, 3 modos aqui nesse segundo, a gente tem aqui provavelmente um modo oblíquo, e aí a gente vai tendo uma contagem e a gente percebe que determinadas frequências recebem muitos modos e tem espaços aqui vazios entre essa frequência e essa frequência. Então isso é muito negativo. Esse caso extremo aqui é o caso da sala cúbica, com Lx igual a 5, Ly igual a 5 e Lz igual a 5, neste caso. Mas isso também, esse tipo de efeito desagradável de acumular modos na mesma frequência, esse efeito desagradável acontece para salas cujas dimensões são múltiplas. Então, por exemplo, se você tiver uma sala que tem altura 2,5, tem um comprimento de 5 e uma largura de 7, outra qualquer largura, ou por exemplo, você tem uma altura 2,5, largura de 5 e comprimento 7,5. Então você tem dimensões múltiplas e isso vai te levar a um resultado negativo, que é
o acúmulo de modos em determinadas frequências, como a gente está vendo nesse gráfico. O ideal é que a gente tenha o contrário disso, que a gente distribua essas frequências modais ao longo do espectro, que é o que acontece quando a gente usa dimensões que são chamadas aí de dimensões áureas, por exemplo. Né? Então a gente tem aqui uma sala com proporções 1,54, 1,28 e 1. Então a altura sempre vai ser 1 aqui, a nossa menor dimensão, no caso. E aqui eu criei essa sala com essas dimensões, de maneira que o volume dessa sala criada fosse muito similar ao volume de 125 metros cúbicos dessa sala cúbica aqui. Então o que acontece nesse caso é que, mexendo com as dimensões, a gente distribui esses modos aqui antes acumulados no espectro. Então aqui a gente tem um modo por frequência de ressonância. Então o que aconteceu? A gente conseguiu não acumular energia num determinado modo, e a gente ainda preenche espaços vazios aqui entre dois modos com mais frequências. E claro, quando a gente chega numa certa frequência, a gente tem uma densidade modal alta, e aí a gente tem muitos modos aqui, eles começam a ficar indistintos para o olho aqui nessa escala. Né? Então a nossa ideia é usar as proporções que funcionam muito bem para distribuir esses modos no espectro. O que acontece com o espectro típico? É uma pergunta muito válida e muito relevante nesse cenário que a gente está analisando. E aqui eu tenho dois espectros aqui, um para uma sala cúbica, a curva preta, e o outro para a sala com boas proporções. E o que dá para perceber é exatamente o mesmo fenômeno que a gente observou nessas duas curvas. A gente tem um espaço grande aqui entre esses dois picos aqui, na minha curva preta, na sala cúbica, e a gente tem uma distância aqui entre as amplitudes, entre esse pico e esse antipico aqui, que é muito elevada, o que é um efeito indesejável. Porque se eu tiver esse espaço aqui bastante grande, fica muito mais fácil perceber na sala a presença desses dois modos. Né? Então, a gente chama, informalmente a gente chama isso que a sala está colorindo, né, o som dentro da sala. E o que acontece? Né? Você está lá, talvez, trabalhando num pequeno estúdio. Aí você tem uma música que tem bastante baixa frequência, você está tentando equilibrar, equalizar as coisas. E aí o teu baixo toca uma nota com uma frequência de ressonância parecida com essa aqui, você vai escutar com bastante amplitude. Se ele tocar uma outra nota com essa frequência de ressonância aqui, isso vai excitar muito a sala, tem muita amplitude ali. E se ele tocar uma coisa no meio do caminho, você não vai escutar tanto, porque a magnitude vai ser baixa, né, da tua FRF. E aí você vai tendo uma variação de volume muito exacerbada, e isso é muito indesejado. A tendência é que você equalize essa frequência aqui, diminua o volume dela, né? Mas isso representa uma boa qualidade naquele teu estúdio, mas não em outros ambientes, o que é indesejado. Ao passo que se você tiver boas proporções, né, uma sala ali com o mesmo volume, mas com dimensões ligeiramente diferentes para ter boas proporções, você acaba distribuindo a energia, por exemplo, dessa grande ressonância aqui em outras frequências, por exemplo, nesses 3 picos, e isso ajuda a equilibrar a tua resposta em frequência. Tanto distribuindo mais modos e colocando mais energia nessas ressonâncias, e diminuindo a amplitude deste modo específico aqui e colocando amplitudes menores em outras frequências de ressonância, o que é o que a gente quer. Tá? Então, o primeiro passo em todo projeto acústico é fazer uma sala com dimensões tais que a gente tenha uma boa distribuição modal, ou uma distribuição espectral equilibrada dos modos, certo? Então, com a lista de modos, de forma exata, você pode tentar criar esse tipo de distribuição aqui. Isso é muito importante, então, calcular esses modos para ter um senso de como eles estão se acumulando ao longo da frequência. Para calcular o número de modos até uma determinada frequência, ou a nossa densidade modal, ou seja, o número de modos por faixa de Hertz, a gente pode também fazer isso com a lista, né? Criar a lista, aí eu conto, quantos modos eu tenho até 40 Hz? Eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 2 ou 3 modos acumulados, então eu tenho uns 4 modos
4 ou 5 modos até 40 Hz. Isso feito com a lista de forma exata. Eu consigo contar quantos modos Hz ou quantos modos eu tenho entre 39 e 41 Hz, ou entre 40 e 41 Hz. Né? Isso vai me dar um senso de densidade modal, de forma exata. A gente também tem uma aproximação para calcular a densidade modal, e no livro isso está explicado em mais detalhes, mas isso basicamente é uma análise feita aí no domínio, né, da frequência ou do número de onda, né, de maneira mais precisa. E aí a gente vai tentando contar de maneira aproximada quantos modos a gente tem axiais, tangenciais e oblíquos. Tá? Então, basicamente, a gente termina com uma expressão para o número de modos, que depende da frequência, e particularmente esse primeiro termo é o que mais domina aqui o número de modos, e depende do cubo da frequência e do volume da sala. Então, quanto maior o volume da sala, mais modos eu tenho, por exemplo, até 100 Hz ou até 40 Hz. Isso depende com o cubo da sala. Então, o número de modos cresce com o cubo da sala, que é um crescimento bastante elevado. Né? Então, para 40 Hz eu vou ter um número pequeno, para 100 Hz eu vou ter um número bem grande, para 1000 Hz eu vou ter um número muito, muito grande. Tá? E a densidade modal é dada com base na derivada dessa expressão aqui com respeito à frequência. Então a gente vai ter aqui uma coisa que varia com o quadrado da frequência. Tá? Então a nossa densidade modal cresce com o quadrado da frequência e com o volume da sala também. Então quanto maior a sala, maior é a densidade modal que eu tenho em torno ali de uma determinada frequência, por exemplo, 40, 100 ou 1000 Hz. E de novo, em 40 Hz, numa sala pequena, eu vou ter uma densidade modal baixa, em 100 Hz uma densidade modal maior, e em 1000 Hz uma densidade modal muito, muito maior, porque isso cresce com o quadrado da frequência, certo? Então eu não quero entrar em super detalhes sobre isso, isso aqui é para dar um senso, né, de como é que a densidade modal ela varia com o volume e com a frequência. Que conclusões aí, então, o número de modos e a densidade modal nos permitem chegar, né? A tendência geral é que o número de modos e a densidade modal aumente com a frequência, particularmente o número de modos aumenta com o cubo da frequência, primordialmente, e a densidade modal com o quadrado da frequência. Então, vai haver uma frequência de corte para o qual a densidade modal ela é tão alta que a gente pode passar para uma abordagem estatística, que é exatamente o que a frequência de Schroeder propõe. Então, a frequência de Schroeder está dizendo, a partir de que frequência eu tenho 3 modos por Hertz. Né? E eu posso tentar analisar exatamente aqui com essa frequência aqui, quando eu tiver uma densidade modal maior que 3, resolver essa expressão aqui, certo? É o que a frequência de Schroeder tenta mensurar, né? Voltando um pouquinho a ela. Com respeito às dimensões da sala, né? Quanto maior forem as dimensões da sala, maior vai ser o volume da sala e maior vai ser a densidade modal e, portanto, menor vai ser a frequência de Schroeder, que é algo que a gente também já viu em aulas passadas. Então, salas muito grandes, como salas de concerto, grandes salas de concerto, etc., grandes teatros, tendem a ter o primeiro modo e, às vezes, até a frequência de Schroeder abaixo dos 20 Hz, abaixo da faixa audível. Tá? Então, nesses casos, a gente consegue usar os métodos de acústica geométrica com relativa confiança. Claro que você tem que tomar cuidado, né? Especialmente experimentalmente, porque nem sempre você consegue medir com grande acurácia ali em baixíssimas frequências, certo? Mas usar acústica ondulatória quando você tem uma frequência de Schroeder tão baixa perde um pouco o sentido, embora hoje em dia a gente tenha uma evolução desses métodos de acústica ondulatória que nos permitam usar a acústica ondulatória que é de fato, mais precisa nesse caso, né? Mas se você tem uma sala muito grande para analisar e não tem um solver de elementos finitos, por exemplo, dá para ir para a acústica geométrica com alguma confiança já, né? Já que a frequência de Schroeder vai ser super baixa. E essas equações, né, para o número de modos e densidade modal, são uma estimativa grosseira, né, de como os modos se distribuem aí no espectro. Eles não dão exatamente a posição dessas frequências modais, né, para nós. O cálculo
exato dessas frequências modais a gente só consegue fazer com a nossa tabela de modos ou com o método numérico que calcule os modos para a gente. Então, no fim das contas, quando a gente vai fazer os cálculos aí, né, iniciais para uma sala em baixa frequência, a gente quer gerar essa lista de modos e idealmente a gente quer ter um modo por hertz, e a gente consegue usar essa informação da lista de modos e das formas modais para computar a pressão sonora, ou a FRF, que é o que a gente quer fazer nas próximas aulas aí, tá bem? Até mais.